a gente começa com o Cruzeiro na Sul-Americana, né? Que virou um torneio amistoso, uma vez que o Cruzeiro já não tem chances de classificação. Mas ontem o time fez bonito no Mineirão e virou o jogo contra o Palestino. Como é que tá o movimento aí hoje? Hoje tá bem fraco, meu amigo. Felizmente o Cruzeiro saiu, né, do campeonato. Fraquíssimo, moço. Tem mais camelô do que comprador. O que vocês estão fazendo aqui pra esse jogo, gente? Tá faltando clima em casa? Ué, cara, a gente tá aqui porque a gente ama o Cruzeiro, né? Não tinha um programa melhor pra fazer em casa, não? Já saiu do campeonato, não adianta nada, não. Hoje é amistoso, né? Jogo treino. É importante, né? Tá aí pra apoiar os jogadores. Hoje é esquenta pro clássico. 2-1 pro Cruzeiro hoje. Já sai daqui vencedor. Bom palpite, hein? 2-1 pro Cruzeiro hoje. A fé dos quase 10 mil torcedores que foram ao Mineirão era num resultado honroso. A primeira vitória nessa edição da Sul-Americana. E a gente quer uma resposta também nessa Copa Sul-Americana. Entender a camisa que a gente está representando, defender nosso escudo dentro do campo e tentar sair com vitória. O Romero foi um dos 3 titulares escalados por Leonardo Jardim. E viu, paradinho, lá de dentro da área, o Martínez abrir o placar pro Palestino logo aos 7 minutos de jogo. Aí o Gabigol resolveu chamar a responsabilidade para ele. Tentou 1, 2 vezes. Estou feliz, fui titular hoje, tenho entrado, tenho ajudado. Ele é um grande finalizador. Quem mandou bem na lateral esquerda foi o garoto Cauã Prates, de 16 anos. Jogou no lugar do Kaique. Sonhando com esse gol aí? Tô. Mas vamos trabalhar, né? O gol saiu na outra lateral, no segundo tempo. Cruzamento perfeito do William e a cabeçada fulminante do Bolassi. Empate que rendeu essa comemoração diferentona do congolês. Alegria. E o melhor estava guardado pro fim. Lembra do palpite da torcedora? 2-1 pro Cruzeiro hoje. Já sai daqui vencedor. 45 do segundo tempo. Gabigol tabelou com o Dineno e mandou pro gol. A bola desviou no meio do caminho e entrou no cantinho. Gol da virada no Mineirão. Esse Gabigol tem estrela mesmo. 2-1 e muita festa para uma vitória que serviu para confirmar a boa fase. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos e o Cruzeiro vai embalado pro clássico. Nosso time tá muito bem, estamos muito tranquilos. Agora temos um clássico pela frente, na nossa casa, com a nossa torcida. É treinar amanhã, descansar bastante e tá pronto pro jogo. E olha como ficou a classificação do Grupo E, o grupo do Cruzeiro. Muxucuna, garantido na primeira posição com 13 pontos. O Palestino ficou com a segunda colocação e os dois times vão pro mata-mata. Ontem, gente, Bolassi e Gabigol marcaram, né? E o Bolassi tá com a cabeça afiada. Fez 4 gols pelo Cruzeiro e todos de cabeça. Se liga só, o primeiro gol dele de cabeça foi contra o Tombense na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Depois, gol de empate contra o América, um bonito gol de peixinho. E depois, Cruzeiro contra o Democrata foi o gol que abriu o placar. O Cruzeiro perdeu esse jogo por 2-1. E também ontem, o gol de empate contra o Palestino, né? Então já sabe, se quiser chuveirar na área, chama o Bolassi. Ô Samuca, por falar por vai pra frente, pra gente fechar, assunto que voltou à tona ontem, foi mais falado ontem, tem sido muito debatido já há algum tempo, toda janela que se abre. Roger Guedes no Cruzeiro, dá pra dizer que tem algo de fato nessa situação? O jogador que gosta aí, o Leonardo Jardim, o que você conseguiu apurar da situação do Roger Guedes? Ô Grício, o empresário dele é o Paulo Pitombeira, né, que tem um ótimo trânsito aí com o Cajuda, que é o agente do Leonardo Jardim. Ele participou, inclusive, como intermediário na vinda do Jardim. Agora, o Roger Guedes, o salário que ele ganha lá, o custo que ele foi de transferência, né, seria uma negociação aí bem complicada para se fazer. Óbvio que não dá para falar, o Cruzeiro não tem interesse. Claro que tem interesse, né? Principalmente pelo Jardim conhecer. Mas não sei se vai ser esse perfil atacado aí pelo Cruzeiro. Teria que investir muito para comprar e para salário, né? Todo mundo sabe que eu não gosto de falar aí de valor de salário de jogador, isso e aquilo. Mas o Roger Guedes, o salário que ele ganha lá é com sobras. Seria, né? Se ele viesse ganhando esse salário, com sobras, o maior do futebol brasileiro e longe de ser alcançado aí por algum. Então, é uma loucura, né? O cara ele tá muito bem, né? Ontem se classificou sobre o time do Lucas Veríssimo, que é o zagueiro, outro atleta do Paulo Pitombeira. Fez 2 gols, marcou o último gol de pênalti na disputa de pênaltis e avançou na Copa lá dos Emirados. Eu acho difícil esse movimento.
Quando o Roger Guedes decidir voltar ao futebol brasileiro, se tiver aí o Leonardo Jardim, com o Paulo Pitombeira, que também tem um bom relacionamento com o Alexandre Matos, eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro vai estar no páreo. Não sei se vai ser agora, acho difícil. Vamos acompanhar aí. O Cruzeiro teve essa vitória aí, como você disse, e a gente tinha comentado, né, que quem não atuasse nesse jogo tinha alguma resposta importante para ser dada, né? Totalmente aí jogador que dificilmente vai ser opção do Leonardo Jardim ao longo da temporada, né? E o Gamarra, quando ele entrou, tem muito tempo que ele não joga também, né? Mas entrou muito mal. O Wallace perdeu espaço. Vamos ver como isso será conduzido na janela, porque é um atleta que custou muito, né? O Grêmio estaria mesmo interessado. Acho difícil, porque o custo é alto, né? E recuperar o Wallace também, não sei como que vai acontecer isso, porque a cada jogo que passa ele vai dando mostras de que vai ficar isso aí, não vai conseguir ser aquele Wallace que todo mundo esperava. E o Marquinhos, dessa questão contratual, foi um erro, né? Um vacilo, porque são duas opções de compra, inclusive. Uma que vence no meio do ano e a outra no final do ano. Então, ele teria que esperar até o meio do ano, aí zera e começa uma nova contagem de jogos. E o jogador fica aí, sem ser aproveitado e não ser relacionado ontem, estava na cara que tinha alguma coisa. Mas é uma vitória que eu acho que é importante para seguir essa sequência aí e para a gente ver os garotos, né? A gente fica falando tanto sobre os garotos, não que eles são a solução, mas quando esses meninos entram e mostram ali uma vontade, né, bem maior do que alguns outros casos, eu acho que é um ponto para a gente destacar. Esse Cauã Prates aí, eu fico impressionado quando eu vou ver a data de nascimento desse menino, 2008, Gris, isso aí eu fico assustado. Nasceu, você já 2008 eu já estava militando aqui no jornalismo. Exatamente. E chama muita atenção de como o ambiente melhor, né? Porque a gente viu várias vezes facilita, né? Cruzeiro e Atlético lançando alguns jogadores só na roubada, e agora que tá melhor, né? Porque você tá aí a 6 jogos sem vencer, sem perder e tudo mais, você vai lançando esses garotos e dando minutos a eles é positivo de fato, né? E a gente consegue perceber de fato uma melhora. Por exemplo, o Murilo acho que tem melhorado a cada jogo, o Cauã, o Kenji ontem fez um jogo interessante também, acho que o Kenji é outro que tá subindo umas escadinhas aí também, né, Samu? Tá subindo e o Jardim tem falado sobre isso, né? É aquele jogador, vai pra cima, né? 1 contra 1, e importante sempre a gente passar isso pro torcedor, porque lá no jogo do Equador já tinha visto, esse Cauã aí, falhou no gol. Gente, tem que ter paciência, esses meninos vão errar muito ainda. Começo é assim, o momento agora que deu uma melhorada para começar essa turma a aparecer, né? E o Kenji é muito, muito habilidoso, teve um passe do Lucas Romero para ele. Claro, né? Nos tempos de sub-20 ali era gaveta naquela bola que ele chutou, mas faz parte também do nervosismo ali do profissional, mas teve uma boa apresentação também, e é legal. O Kenji, na verdade, se ele jogar um percentual pequeno do pai dele, lateral esquerdo, Kleber, que era... Pô, esse cara jogava bola demais. Corinthians e Inter, né, Gris, principalmente. Exatamente, Santos também teve uma boa passagem, muito bom jogador. E características completamente diferentes. O Kleber era do passe, do passe. Será que o pai falou, não, vai pra frente, viu, meu filho, não vai jogar atrás, pra você ficar rico. Mas muito diferente os dois jogadores, eles não tem nada parecido. Bora de notícias, quero começar falando sobre a presença de Marcos Braz em um dos camarotes do Mineirão. Sim, o ex-vice-presidente de futebol do Flamengo esteve entre as 10 mil pessoas que marcaram presença na vitória da Raposa por 2-1 contra o Palestino na noite dessa quarta-feira. Confesso que assim que soube da notícia, achei tudo bem estranho. Na hora me veio à mente a informação de que o Cruzeiro buscava alguém para completar o departamento de futebol. A coisa piorou quando eu li que o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, é quem havia feito o convite para o Marcos Braz. Depois fui apurar e a história é bem diferente. O convite partiu do Alexandre Matos e do Gabigol. O Gabigol com uma relação muito próxima ao ex-dirigente rubro-negro, o cara que participou de todo esse processo muito vitorioso entre 2019 e 2024 na Gávea. O Pedro Lourenço não tem nada a ver com essa história, tá? Também quero contar que a presença do Marcos Braz em Belo Horizonte tinha a ver com o Paysandu, que enfrentou e empatou com o América em 2-2 num jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí que vem outra explicação que eu nem sabia. Marcos Braz, desde que deixou o Flamengo, tem prestado uma série de assessorias para clubes de futebol no Brasil, entre eles o Paysandu. Então, a informação é essa, o Cruzeiro assegura que o Marcos Braz não será contratado e que isso nem sequer foi discutido internamente. É bom fazer o registro para evitar qualquer tipo de outra especulação, beleza? Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.